Bom dia, meus irmãos e irmãs. Meu nome é Charles Wesley. Hoje nós estamos no nosso aula dominical que nós utilizamos. Hoje nós teremos um tema bem importante. Nós conversamos 5 sola. Agora hoje nós vamos conversar sobre sola fide. É um termo latino que apareceu no tempo passado, na história da igreja, que é tão importante para nós entender como que foi e como hoje nós podemos aproveitar o trabalho dos nossos antepassados que falaram essas coisas. A primeira, a sola fide, na tradução portuguesa, é simplesmente somente a fé. Quando nós dizemos somente a fé, ele começou no século XVI, a história. Era a reforma protestante que iniciou esse movimento. Você tem que lembrar em toda fase da história, quanto a igreja passou ou sofria ou entrava na decadência, surgia um movimento para se levantar, para corrigir ou erguer outro caminho. Se nós pegarmos na história sobre a reforma, nós podemos ver até depois dos apóstolos, houve mudança de doutrina, de pensamento, de heresia. Porque precisa saber o que é Escritura Sagrada. Não tinha ninguém para determinar. É como se era bom você saber quanto criança é pequena. Você vê ele andando, gatinhando, levantando, caindo. Você sabe que tem músculo nele. Na reforma também nós vimos isso. Quanto a heresia era tão grande, nós vimos os homens levantando para confessar as coisas fundamentais da igreja, ou da nossa fé cristã. É como se a bactéria estimula o anticorpo. Nós vamos falar nós estamos falando aqui sobre somente a fé. Sola fide, somente a fé. Por que essa declaração? Somente a fé. Porque na época tinha a Igreja Católica Romana que pregava que para obter a vida eterna e a graça de Deus, você precisa trabalhar muito, você precisa fazer muito oferta, indulgência, você precisa fazer esforço humano para adquirir sua salvação. Isso era contrário com a Escritura Sagrada. Para que a fé seja determinada, seja visto e seja demonstrada, precisava de uma verdadeira, uma limpa, porque a igreja romana dominava o mundo. Era um tempo medieval. Mas tinha gente que leu essa palavra, a Escritura Sagrada, viu que a igreja romana estava errado nesse ponto. E por isso foi declarado somente a fé. É como nós vamos ler a Bíblia aqui, no Romano capítulo 5, que fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, somente a fé. Essa é a base de garantia com Deus da nossa salvação. A nossa fé, quando nós falamos a fé, somente a fé, não a fé em outras coisas. A fé em Deus, somente a fé em Deus. Não a fé em coisa material, não a fé em um personagem, não a fé em uma pessoa religiosa, não culto a uma cerimônia. Não, essa fé só mediante Cristo, somente a fé em Deus. Até a Bíblia, no mesmo livro do Romano, Paulo diz que o justo viverá pela fé. Essa fé
que for declarado, somente a fé, não depende do esforço humano, depende da confiança. Essa fé é expressa nessa palavra de Deus na lei de Moisés, nessa figura. Ele diz: amará teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força. Essa fé se expressa, essa fé se casa, essa fé se alia, essa fé não é corrompido, essa fé é direcionada só a Deus. Ele não depende da obra para a nossa salvação. Não a obra que garante nossa salvação. Não é esforço humano que nós fazemos, o doar tal, o dar sua oferta que garante sua salvação. Não, a fé é declarado somente a Deus, o único que precisa olhar. É por isso, nessa mesma fé, é por isso quando Jesus disse para o discípulo dele, ele diz assim com o povo lá em Israel, quando estava nesse mundo, ele diz assim: como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim todo aquele que crê no Filho do Homem será salvo. Que essa palavra quer dizer que somente porque lá no deserto o povo morria com tanta dificuldade, com tanto problema, tinha serpente que mordia ele, morria, tinha do lado Moisés. Mas para ser salvo com todo o problema daquela povo judeu no deserto, precisava olhar no que Deus se apontou, olhar naquele serpente de ouro. Significa que é imagem de Jesus Cristo que foi crucificado. Nós não podemos olhar a fé nas coisas, a fé na sua dominação, colocar a fé no seu dominação, no seu credo, maior que a fé se focar em Cristo. E essa palavra, toda a fé, a Bíblia diz que todas as coisas que não se faz segundo a fé é pecado. O que quer dizer? Que essa fé que salva, é a única fé que nos garante a nossa ligação com Deus. Ele não precisa de outras situações dessa vida para que Deus nos agracia, o Deus nos perdoa, o Deus nos salva. Diante de Deus, para garantir nossa salvação, a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Não colocar a fé em uma muleta, colocar a fé num pedaço de lenço, num copo de água, a fé naqueles objetos humanos que formularam. Mas a igreja, na época que foi confessar essa doutrina, essa confissão de 5 sola, porque tinha heresia profunda. Porque as pessoas tinham que peregrinar, ir na Roma, se curvar diante de Papa, tem que confessar diante de um homem, o homem mortal. As pessoas tinham que fazer litúrgica corporal para garantir a esperança da vida eterna. Isso não é confirmado pela Bíblia. Todas as passagens da Bíblia mostram que a salvação é pela fé. É pela fé, não é pela obra do homem. Nós podemos pegar um pouquinho uma imagem quando Jesus estava indo ele estava no Getsemane. Ele estava já orando. Ele viu que Jesus pediu para o discípulo vir junto com ele orar. Quando ele pediu para o discípulo vir ajudar a orar, a Bíblia diz que o discípulo não conseguiu nem orar. Sabe o que significa? Que a salvação não se obtém pela parceria do homem. Até lá, o discípulo, o ser humano, ficou incapaz até de orar. Significa que na salvação não tem participação do homem. É a graça de Deus por nós. Então, mediante a fé, é por isso Paulo diz aqui, justificado
Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé que nos justifica é a fé que se casa com Deus, que acredita em Deus na sua fundamento, na sua profundidade, sem negociação dos outros coisas dessa vida. E acredita em Deus, e acredita na palavra dele, e acredita em Jesus Cristo, e não posso mudar esse conceito. Eu não acredito em Deus porque Deus me curou. Não. Eu não tenho fé em Deus só porque Deus me curou. Eu acredito em Deus porque como Ele é, daquilo que Ele é. É a fé que acredita no divino, que acredita no Cristo, o Salvador, que acredita nas escrituras sagradas, somente a Cristo, somente a Deus. Essa é a fé. Essa fé que foi dada uma vez é que nos salva. Mas nós vivemos hoje vendo a fé de várias vezes, várias maneiras. A pessoa fala que a fé para ter geladeira, tem fé para ter comida, tem fé para ter isso, porque tem fé porque eu consegui isso. Essa não é a fé. Essa não é a fé. Essa é a certeza. Mas a fé com Deus é uma fidelidade profunda. É uma aliança profunda. É uma relação profunda que ninguém pode te tirar naquilo que Deus colocou no seu coração. Meus irmãos, vamos entender que a salvação não provém da esforço humano. A salvação, ela é gerada pelo Espírito Santo no nosso coração, para nós ficarmos fiéis com Deus, e guardar a sua palavra. A fé vem daquilo que se ouve. Aqui se ouve é a palavra de Deus. Essa informação tem que vir da palavra de Deus. Essa é a fé que salva. Essa doutrina, ou esse pensamento que é bíblico, foi formulado no tempo medieval, no qual que as pessoas procuravam um caminho certo. Porque a igreja romana dominava o mundo naquela época, desde o imperador até os reis. Ninguém podia falar nada. Ele conjugou a situação da fé, conjugou as coisas da salvação no homem papado. Ele criou as caminhos variantes para o homem se salvar. Para o homem come. Você não pode acreditar só na Bíblia, acredita também na igreja romana. A igreja romana interpreta Deus. Isso é errado naquela época. Era muito errado. Até hoje tem pessoas também que praticam essa devoção. Mas o que é? Somente a fé, somente perante a fé que nós seremos salvos em Jesus Cristo. Somente a fé que pode nos conduzir a Cristo. Essa fé, só Cristo que cria em nós, mediante a palavra que nós ouve, mediante a informação que nós ouve dele, esse que cria essa fé em nós. Não é obra do homem, não é esforço do homem, não é riqueza do homem, não é a fé baseada nas coisas dessa vida, é a fé que salva. Meu justo viverá, o justo viverá pela fé, diz a Bíblia. Se a fé era esforço humano, se a fé era pela dinheiro, se a fé era pessoa que tem dinheiro, se a fé se comprava, então nesse mundo moderno que nós tem pessoa que tem dinheiro, pode garantir a salvação mediante aquilo que ele tem para dar para Deus. Tem gente que pode, mas Deus não é comprado. A fé é uma confiança, uma fidelidade, uma força viva de acreditar na palavra dele e de seguir ele. A fé gera o amor, a fé gera persistência,
nele. A fé gera a certeza e a confiança em Deus. Somente a fé. E por essa fé, muitos morreram, não abandonaram a Deus. E pela essa fé, muitos morreram na fogueira, não abandonaram Cristo. E pela fé, os outros morreram no Coliseu. Pela essa fé que salva, essa fé, ele é determinante. Essa fé aceita até a morte, acreditando em Deus. Essa fé não nega a Deus. Essa fé não decepciona a Deus. Essa fé não trai a Deus. É fé fiel. Amará a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Essa fé, somente a fé, diante do Deus que nós seremos salvos. Perante Jesus Cristo. E acreditar em Deus, ficar firme na palavra dele, acreditar fortemente, sem olhar esquerda, direita, do lado. É olhar para Deus. Somente a fé que nós seremos salvos. Não como nós vimos no mundo religioso de hoje. A pessoa fala que, olha, você quer salvo, você tem que fazer isso para você doar isso, você dá isso, Deus vai te salvar. Você doa isso. Não. Diante da salvação, você tem que acreditar em Deus. Como vai acreditar? E crer na palavra dele, eu vi a palavra dele, essa é a fé que salva. Não a fé baseada. A fé não faz parceria. Essa fé, somente a fé, não faz parceria à mão do homem. Não tem parceria com a mão do homem. Essa parceria, essa fé, é olhando para Deus, somente a Deus. Eu queria ver, quando estou falando dessa, somente a fé, queria que você está naquela época, quando a igreja era jovem, querendo fortalecer seu músculo na área da verdade, da escritura sagrada. Esses homens surgiram na época seca, que nós chamamos da escuridão. Olhavam a escritura sagrada, leram a escritura sagrada, olharam que tudo estava errado. A Bíblia diz, somente pela fé que podemos salvar. Os outros, esses homens, foram perseguidos, os outros tinham que fugir, os outros tinham que se esconder, a maioria deles do reformador, mas ficaram firmes em Deus, e por isso fizeram essa 5 sola, da graça, da escritura, somente Deus, somente glória, tudo isso só focado em Deus. Deus não atribui a ninguém sua glória. Deus não atribui a ninguém sua glória. E Deus não chamou ninguém no mundo para dar título de fama. Deus chamou o servo no mundo. E tudo que ele chamou é para confessar essa fé que foi dada uma vez diante dele. Deus não precisamos de nosso material. Deus não precisamos da esforço humano. Deus precisa da nossa coração e da nossa fé. Ele quer nossa fé nele, acredita nele. E por isso diz, amará teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Quando a pessoa chega nessa estatura de amar Deus, isso, ele provoca aquilo que chama, ele gera nele uma fé. Essa fé salva. Meu justo viverá pela fé diante de mim, que justifica em nossa fé, não nossa glória, não nosso conhecimento,
não nosso posse, não nosso ganho, não carro novo ou morar em tal lugar. Isso não garante nada. Somente a fé em Deus que nós podemos ser salvos. E por isso, irmão, você que está ouvindo, ouça bem. Quando você acredita em Deus, ou segue Cristo, no lugar que você está, lembra, o que Cristo quer de você é que você tenha fé nele. Não pensa que essa fé não se compra. Só ter fé em Deus, como for confessada, somente a fé para ser salvo. Somente a fé. Isso foi surgindo todo o tempo, no tempo até de Jesus. Ele é perguntado: você acredita no Filho do Homem? Você acredita em mim? Essa palavra. Jesus não falava que acredita de mim, você vai ter isso. Doa isso, você faz isso, me dá isso, você vai ser salvo. Não. Até na cruz, aquele homem lá na cruz, como ele acreditou no Cristo como Filho de Deus, acreditou no Cristo que ele é justo, foi justificado pela Jesus na cruz. Hoje estará comigo no paraíso. Você viu que a fé, somente a fé, nós podemos ser salvos. Deus não precisa da nosso esforço para garantir a salvação. Todo esforço nós fazemos, seja na igreja, são boas, é parceria, mas ele não garante a salvação. O que garante a salvação é a fé. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, somente a fé. Essa fé que nós está explicando é a fé que salva, que garante a nossa salvação. E por isso não depende das obras, não nossas obras, não nosso fazer. A obra não salva, não garante. Você lembra quando Jesus disse para a pessoa, chegou perto dele e falou: Jesus, eu fiz milagre, eu cantei, eu curou, eu preguei no teu nome. Jesus fala que ele não vos conhece. Por quê? Essas pessoas fizeram as obras, mas foi negado diante de Cristo. Por quê? Se contentar no esforço das obras e não na fé que produz, a verdadeira vida cristã, a verdadeira santidade, a verdadeiro homem espiritual. É a fé forte, a fé firme, a fé focada em Cristo. Ele produz verdadeiro cristão. Ele modela a vida cristã. Ele modela como visão cristã. Ele te faz seja homem espiritual, que não baseado nas obras, mas na espiritualidade que é focado em Cristo. Somente a fé seremos salvos. Somente a fé nós podemos ter paz com Deus, como a Bíblia fala. Porque meu justo viverá pela fé. Como nós dizemos, como diz, nossa salvação não faz parceria com a obra no campo da salvação. Não. Bem que as obras são bom. Fazem no nosso mundo humano são boas. Mas no campo da salvação, as obras não fazem parceria. Porque tudo é pela graça de Deus. Pela graça de Deus. A salvação não é obtida. Junto com a força humana. Não. Não é obtido com a força humana.
A salvação é obtida somente para a graça de Deus, mediante a nossa fé, de acreditar na obra de Cristo. Acreditar na obra de Cristo. Fé nele. É essa fé que Deus nos deu para que nós chegamos. Tem três coisas que Deus nos deixou para nós. Cristo deixou para nós. As Escrituras Sagradas, o Espírito dele é a fé. Deus não deixou água, não deixou lenço, Deus não deixou coisa que nós estamos vendo hoje. Não. Deus deixou a sua palavra, Deus deixou seu Espírito e essa fé. Somente a fé que nós podemos ser salvos. Penso que essa palavra ajuda a entender que a fé não é conhecimento intelectual. A fé não é conhecimento ilusório, porque até demônio, até as pessoas que não confessam a Deus, até que negam a Deus, conhecem, até sabe que Deus existe. A fé não é mera conhecimento intelectual. A fé, quanto está na nossa vida, essa fé que salva, quanto está na nossa vida, ele nos desenvolve, ele nos motiva, ele produz coisa espiritual. Ele produz coisa espiritual. É por isso que nós precisamos entender que tudo que provém sem a fé é pecado, como diz a palavra de Deus. Todo. Se nós fazemos essas coisas que não provém da fé, é errado. Meu justo viverá pela fé. Somente a fé, mediante essa fé, seremos salvos. Agradeço a Deus por essa oportunidade e para você, ouvinte, que está nos ouvindo, para continuar participar da nossa escola dominical, e para todo dia você sabe que diante de ti, Deus quer só sua fé para seguir Ele. Que Deus vos abençoe. Amém.